Vou ler uma palavra para ti, minha saudosa, querida amiga Evelyn. Que Deus te abençoe. Vou ler 3 Salmo 91, ok? Escuta aí, chica, Evelyn. Salmo 91. O Senhor Jesus está me mandando, hablando para ti. Salmo 91, 3 dias. Amém? Que Deus te bendiga, irmã Evelyn Ram. Que Deus te dá melhor e cura. Amém? Tudo de bom. Segurança daquele que se refugia em Deus. Salmo 91. Amém, Evelyn? Deus te abençoa muito. Vai te dar muita cura e libertação desse câncer maligno. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Recebe poder de Deus para a tua vida. Vou lendo 3 dias, Salmo 91. Segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra no potente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. Nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás, verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e áspide, calcarás os pés e filho do leão e serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu lovrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Jesus vai te salvando, minha irmã Ram. Jesus vai te salvando, minha irmã Evelyn Ram. Deus te bendiga. Deus vai te salvando dessa enfermidade. Em nome de Jesus, eu tenho a fé. Eu sou profeta de Deus. Deus vai te curando. Deus está te curando. Amém? Vou lendo mais uma vez. Segurança daquele que se refugia em Deus. Salmo 91. Amém? Se tiver a Bíblia, você pode meditar todos os dias, 3 dias. Minha irmã Evelyn Ram, Salmo 91. Deus está mandando falar para Evelyn Ram. Medita todos os dias, 3 vezes por dia, Salmo 91. Amém? Glorificado seja o nome santo do Senhor. Segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra no potente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. Nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás, verás recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga algumas chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e áspide, calcarás os pés e filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu lovrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo e glorificarei, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Jesus vai te salvar, Evelyn Ram. Jesus vai te salvar em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Jesus, aleluia. Deus está me tocando para te dizer, minha querida irmã Evelyn Ram, que não está tudo acabado, que Ele vai te dar muitos anos de vida. Ele vai te prolongar 20 anos de vida na tua vida. Recebe, Evelyn Ram. Vai vivendo mais 20 anos em nome de Jesus. Glorificado seja o nome santo do Senhor Deus Todo-Poderoso. Jesus é fiel. Deus é fiel, Evelyn. Recebe, Evelyn Ram.
Ram. Recebe a cura, recebe a libertação de câncer. Jesus está te curando neste momento, Evelyn, pelo poder que há no sangue de Jesus, no todo o teu corpo, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Está arrancando câncer neste momento, está chorando fora toda maldição no teu corpo, está te dando vitória, está te levantando dessa cama de hospital, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Glorificado seja o nome santo do Senhor Deus Todo-Poderoso. Recebe, Evelyn, recebe a cura, a libertação para a tua vida, para a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Vou lendo umas últimas vezes de Salmo 91. Segurança daquele que se refugia em Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra no potente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade, que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás, verás recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e áspide, calcarás os pés e filho leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou também, eu louvarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Jesus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A vitória é sua, Evelyn Ram. Que Deus te abençoa, que Deus te cura. Eu levanta essa cama aí, minha irmã em Cristo Jesus. Deus te bendiga, minha irmã. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa quem nos tem ofendido, Pai. Não induza em tentação, mas livra-me de todo mal, porque o teu reino, poder, a honra, a glória para todo sempre. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha nosso teu reino, Pai, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa quem nos tem ofendido, Pai. Não nos induz em tentação, mas livra Evelyn Ram de todo mal. É que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha nosso teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa quem nos tem ofendido, Pai. Não induz em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque o teu reino, poder, a honra, a glória para todo sempre. Amém. Livra a Evelyn Ram de todos os males. Lhe cura esse câncer malditos. Lhe cura, Jesus. Cura a Evelyn Ram. Cura, Jesus. Toca agora, Jesus. Derrama a tua sangue no corpo de Evelyn. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Amém, Evelyn. Que Deus te bendiga, irmã. Amém. Um grande abraço. Jesus está contigo. Amém. Recebe a vitória. A vitória. Amém. Amém. Deus é fiel. Amém. Adeus. Que Deus te bendiga, minha querida irmã. Besito. Um abraço de coração. Que a paz esteja contigo, com a tua família. Amém.